E passamos então aos trabalhos desta manhã. Inicialmente acompanharemos a apresentação sobre atos de administração e concursos com a analista de controle da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, Vivianelli Araújo Prestes. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui e já vamos então passar a nossa palestra. Eu fiquei incumbida de comentar, então conversar com os senhores sobre os atos da administração e concursos. A gente vê aqui que são dois temas que em princípio eles não são exatamente ligados, então a gente vai fazer essa comunicação entre os dois temas. A intenção aqui da nossa palestra de hoje é passar principalmente a noção de que os atos da administração pública em geral, né, se nós formos ver a partir do direito administrativo, por exemplo, nós tínhamos um entendimento clássico que a administração pública se fazia a partir de atos administrativos. Então a gente vai passar essa noção inicial, né, com as classificações dos atos da administração, com o entendimento do que se tem por atos administrativos, essa parte mais clássica. Só que o que eu queria conversar, principalmente, que eu realmente queria que os senhores levassem daqui hoje, é justamente a transformação desse primeiro entendimento, desse entendimento que nós vamos chamar de clássico com relação à administração pública, porque nós temos hoje, principalmente a partir da década de 80 do século passado, um entendimento que vem se consolidando no sentido de que a administração pública ela não se faz por meio de atos administrativos. Ou melhor, ela não se faz apenas por meio de atos administrativos. Hoje em dia nós temos uma tendência, né, principalmente dentro do direito público, em entender a administração pública a partir do planejamento, a partir da gestão. É uma noção então que é mais ampla nesse sentido e principalmente nessa nossa palestra de hoje nós vamos aplicar esse entendimento com relação aos concursos públicos. Então, como que se faz essa transformação do entendimento de uma administração pública baseada nos atos administrativos para uma administração pública baseada na gestão pública, baseada então no planejamento, a partir, nesse caso especificamente, dos concursos públicos. Então, como eu disse, a gente começa trabalhando para justamente nós vermos, né, toda essa diferenciação a partir da ideia de atos da administração. Qual que é, então, a visão clássica, a definição clássica que nós temos de ato da administração? Todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da administração. E aqui a gente, né, fica bastante evidente já como essa categoria do direito administrativo, vamos colocar assim, como ela é ampla. Porque todo tipo de ato praticado no exercício da função administrativa é então ato da administração. E aqui nós já precisamos fazer uma consideração inicial. Ato da administração, aqui se entende tanto os atos então executados pelo Poder Executivo, quanto também os atos executados pelo Legislativo e pelo Judiciário quando estão desenvolvendo função administrativa. Nós sabemos, obviamente, que a função típica, por exemplo, do Legislativo é legislar e do Judiciário é julgar. Mas, obviamente, que dentro das suas funções normais, de desempenho das suas atividades, esses dois outros poderes também precisam desenvolver função administrativa. Então, nós temos, por exemplo, só para ficar num exemplo aqui, no nosso exemplo, no caso mais específico, quando o Judiciário ou o Legislativo estão fazendo concurso público para o provimento do seu quadro de cargos, por exemplo, eles não estão, certo, desenvolvendo a sua função típica. Eles estão, então, atuando no exercício da função administrativa. E, nesse sentido, nesses casos, eles estão, então, praticando atos da administração. Atos da administração, como eu falei, é um termo extremamente genérico. E ele abarca vários tipos de atos. Então, nós temos aqui os atos de direito privado, por exemplo, doação, compra e venda, são aqueles atos que são praticados no exercício da função administrativa.
mas a administração, nesse caso, ela não está desenvolvendo aquilo que a doutrina costuma chamar de poder de império. Então, a administração, ela age em igualdade de poderes com o particular. Então, ela aloca, por exemplo, um imóvel, assim como um particular alugaria. Também nós temos como atos da administração os atos materiais, que são aqueles atos de efetiva realização de serviços. Então, no nosso caso aqui, são os atos de execução como realização de determinados tipos de serviços. Também temos, obviamente, como atos da administração os atos políticos, os contratos, também aí, por exemplo, contratos de decorrentes, né, de licitações. Temos os atos normativos da administração, que são aqueles atos então, que a administração edita de forma a reger, né, situações genericamente, de forma abstrata, ou seja, são atos, por exemplo, como atos normativos, né, instruções normativas, desculpa, que regem situações de forma geral. Então, não é uma situação concreta específica, a gente já vai exatamente como que isso se dá. E por fim nós temos os atos administrativos, que são aí o grande cerne desse tema dos atos da administração. Só para nós ficarmos aqui com um exemplo, né, concretizando essa questão, a administração ela faz todos esses atos a todo o momento. E nesse sentido nós vamos pensar então no concurso público, que é a nossa matéria principal de hoje. Num concurso público, a administração que está promovendo então esse certame, ela acaba promovendo todos esses tipos de atos. Vamos pensar então que determinado município, determinado estado está promovendo um concurso público para contratação, então para admissão de servidores para o seu quadro próprio. Ela pode, para isso, por exemplo, se eventualmente ela for fazer esse concurso público de forma direta, ela pode precisar alugar um espaço para que, por exemplo, uma faculdade ou alguma escola, para receber os candidatos que vão prestar esse concurso público. Esse tipo de ato, então, de locação, como nós vimos, é um ato, então, de direito privado. Mesmo dentro do concurso público, nós teríamos, então, os atos materiais, que seriam, por exemplo, nesse nosso caso, a efetiva aplicação das provas e a correção das provas. Eu estou dando aqui exemplos para que os senhores concretizem essa classificação que nós vimos. Poderíamos ter também um contrato realizado durante a execução desse processo de concurso público. Por exemplo, se esse concurso público fosse realizado a partir da escolha de uma empresa que foi contratada para conduzir esse concurso público. Então, essa empresa, obviamente, ela é regida, né, ela foi contratada pela administração por meio de um contrato, por óbvio, e nesse sentido, então, nós teríamos esse outro ato da administração no meio desse processo. Poderíamos ter também temos também, né, atos administrativos no meio desse processo. Por exemplo, o ato que instituiu a comissão organizadora do concurso, ou mesmo o ato que homologou o resultado desse concurso. Então aqui a gente vê a complexidade já de início dessa matéria e geralmente nós, nesses processos administrativos, né, no meio dessa atuação administrativa, nós não paramos para pensar em quantos atos a administração precisa para levar a cabo toda a sua necessidade de entrega de efetivos serviços. Mas, né, dentro do direito nós temos então toda essa classificação. Especificamente com relação aos atos administrativos, o que nós temos? O ato administrativo, então, ele é a declaração do Estado ou de quem o representa que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle. Aqui nós vemos, nessa definição de três linhas, vários elementos do ato administrativo. O primeiro deles é a declaração do Estado. Nós já vimos o Estado aqui tanto em forma de poder executivo quanto de poder legislativo ou judiciário, dependendo aí se ele está desempenhando função administrativa. Declaração do Estado ou de quem o representa, porque como os senhores sabem, né, às vezes o Estado ele entra
em relação com, às vezes, até mesmo com entidades particulares, com empresas, para que essas empresas, vamos ficar nesse exemplo, para que elas realizem atos que poderiam ser realizados pelo poder público. Nesse sentido, por exemplo, é o caso que nós demos aqui da empresa que é contratada, então, para a realização do concurso público. Essa declaração ela precisa produzir efeitos jurídicos imediatos. O que essa parte da definição tem a nos mostrar? Os atos administrativos, então, eles produzem efeitos a partir do momento da sua publicação ou a partir do momento em que constou no próprio ato administrativo. A diferenciação aqui é com relação aos atos que nós vimos, né, os atos normativos. Os atos normativos da administração, em geral, eles produzem efeitos apenas quando aquela situação prevista naquele ato ocorrer. O ato administrativo não. O ato administrativo ele produz os seus efeitos a partir do momento da sua publicação, então. Com a observância da lei, obviamente, né, isso é de conhecimento público, imagino, que os atos da administração estão sempre regidos pelo princípio da legalidade. Então, eles só podem ser executados se houver previsão legal sobre ele. Sob regime de direito público, e aqui nós vemos que todos os atos da administração, aqui principalmente nesse caso, os atos administrativos, eles estão regidos por todo o regramento constitucional que é aplicável à matéria, o regramento administrativo. Então, os atos administrativos, por exemplo, eles estão submetidos, eles precisam observar, então, por exemplo, o princípio da legalidade, que é o princípio mais clássico, mas também precisam observar, por exemplo, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e todas as demais regras que são aí de regulamentação, então, do direito público. E, obviamente, esses atos administrativos estão sujeitos a controle. Sujeitos a controle tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos tribunais de contas, quando assim determinar a Constituição Federal, nos casos em que há, então, previsão da Constituição Federal. Nós temos como atributos desses atos administrativos a presunção de veracidade, ou seja, toda vez que um ato administrativo é editado, é publicado, entende-se que esse ato administrativo ele é verdadeiro, ou seja, que o conteúdo que está ali naquele determinado ato administrativo ele é verdadeiro. Isso por quê? Primeiro porque nós temos o princípio da legalidade. Então, em princípio, até que se prove o contrário, esse ato administrativo ele está conforme a lei. Segundo, também porque geralmente não, né? Ele precisa ser editado conforme os ditames legais. Então, como tem ali também como, né, o ato administrativo precisa ter observado esses requisitos, se entende que esse ato ele é verdadeiro. Aqui no âmbito dos tribunais de contas, esse princípio, né, esse atributo, ele é bastante importante porque essa presunção de veracidade, ela é relativa. É aquilo que nós chamamos no direito de uma presunção iuris tanto. Ou seja, esse ato administrativo ele se presume verdadeiro até que essa presunção seja questionada. Então, no nosso caso aqui, enquanto agentes fiscalizadores, os atos administrativos eles se presumem verdadeiros, no nosso caso, até que nós questionemos esses atos. Então, essa presunção de veracidade, ela não pode ser invocada pelos agentes controlados, justamente por esse motivo. A partir do momento que se questiona a veracidade desse ato, eles deixam, então, de ser presumidos como verdadeiros. Também temos como atributo a imperatividade ou a unilateralidade, que é o atributo do ato administrativo que faz com que ele se imponha aos terceiros. Então, o terceiro que é atingido por esse ato administrativo, ele não precisa concordar com aquele ato administrativo. Então, quando a administração age com o poder de império, né, como nós vimos, ela não precisa da concordância do particular ou desse terceiro afetado para que, então, os efeitos desse ato se imponham sobre essa pessoa. Temos também como atributo dos atos administrativos a autoexecutoriedade, vinculada sempre à legalidade. Então, nos casos em que a lei
dispõe que aquele determinado tipo de ato administrativo, ou que aquele determinado ato administrativo é autoexecutório, a administração pública não precisa recorrer ao judiciário, por exemplo, para executar o seu ato. Então, nesse sentido, em geral, os atos, por exemplo, um ato do particular, o particular ele não pode, quando ele acha que ele, né, tem razão em determinada questão, ele não pode simplesmente impor a sua vontade diante de um terceiro. A administração pública, ao contrário, quando há previsão legal para isso, ela pode realmente fazer valer ali aquele seu ato contra o terceiro ou contra o interessado. E temos também como atributo do ato administrativo a tipicidade. Naqueles casos, principalmente nos atos, né, unilaterais, nós vamos já passar esse tipo de classificação. Nos atos unilaterais, a administração só pode praticar aqueles atos administrativos que estão previstos em lei. Em observância mesmo, então, aí, ao princípio da legalidade, naqueles casos em que a vontade da administração se impõe diante do administrado. Então, aqui nesses casos, a administração pública ela não pode fazer qualquer coisa. Ela sempre precisa observar o que está previsto em lei e, obviamente, aos tipos, aquelas regulamentações, aquelas previsões que precisam estar, então, na lei. Aqui, quanto à tipologia dos atos administrativos, eu vou passar rapidamente, muito mais como informação sobre o tipo de classificação que, vamos dizer assim, a doutrina tradicional faz a respeito desses atos. Não necessariamente para que a gente entenda isso aqui como a parte principal da palestra. É muito porque, muitas vezes, nós vamos encontrar essas classificações ainda, mas mais para que a gente possa ter contato do que, eventualmente, está mudando no âmbito da administração pública. Então, quanto à estrutura, esses atos administrativos podem ser concretos ou abstratos. Isso quer dizer, os atos administrativos são concretos quando eles regulam uma situação jurídica bastante específica, quando ele regula uma situação jurídica determinada. E eles são abstratos quando eles se dispõem a regular várias situações jurídicas, várias relações jurídicas que são sempre do mesmo tipo. Então, por exemplo, um ato administrativo concreto seria, no nosso caso aqui que estamos falando sobre atos de pessoal, especificamente com relação aos concursos públicos, um ato concreto, então, aquele ato que nomeia o servidor, o candidato, né, que foi aprovado no concurso público. Quanto ao grau de liberdade, eles podem ser discricionários ou vinculados, aí dependendo do grau de liberdade que o administrador público tem na edição desse ato. Nós temos daqui a pouco, temos uma passagem especificamente sobre discricionariedade da administração pública, e aqui realmente nós temos essa diferenciação naquele momento em que o administrador público se vê diante de uma situação e ele precisa definir, então, qual a atitude que ele vai tomar. Então, se aquela atitude frente àquela situação, ela já vem dada por lei, então nós dizemos que esse ato ele é vinculado, porque dada a situação A, ele necessariamente precisa, então, promover esse ato B. É o caso, por exemplo, de uma aposentadoria compulsória. Então, toda vez que o servidor público completa 70 anos de idade, então ele precisa ser aposentado compulsoriamente. O administrador público não tem discricionariedade para decidir se vai aposentá-lo ou não. É o caso também que nós podemos entender nos concursos públicos daquele servidor, daquele candidato que foi aprovado no concurso público dentro do número de vagas previstas no edital. Como os senhores devem saber, no ano passado nós tivemos nós tivemos uma alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal que passou a entender que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital têm sim direito à nomeação. Então, nesse caso, se o edital previa, por exemplo, 5 vagas para aquele determinado cargo e aquele candidato passou em segundo ou terceiro lugar, ele precisa ser nomeado dentro do prazo de validade desse concurso. Nesse sentido também, esse ato então passou a ser um ato vinculado e não mais discricionário. Quanto à composição da vontade, os atos eles podem ser simples, compostos ou complexos.
essa diferenciação ela é bastante relevante aqui no âmbito do Tribunal de Contas. Nós já vou explicar por quê. Os atos simples, então, eles são aqueles atos que são editados, né, são publicados de acordo com a declaração de vontade de um órgão só. Esse órgão pode ser composto por uma pessoa só, como é o caso dos atos simples, ou de um colegiado, como, por exemplo, os colegiados dos tribunais. Nesse caso, então, são atos simples colegiais. Os atos ainda podem ser compostos ou complexos. Os atos, eles são compostos quando são dois atos. Então, nós temos um ato que termina nele mesmo, só que depois ele precisa ser ratificado, por exemplo, por uma outra autoridade. Esse ato, ele obviamente só termina toda a sua formação no momento em que há essa segunda declaração de vontade. Por exemplo, os atos que precisam ser ratificados pelos ministros de Estado ou então pelos secretários de Estado ou dos municípios. Os atos ainda são complexos quando existem também duas declarações de vontade, mas que eles formam um único ato. Por que eu falei que essa classificação é relevante no âmbito dos tribunais de contas? Porque nós temos o entendimento especificamente com relação aos atos que os tribunais de contas precisam registrar, que são os atos dos servidores públicos, como as admissões, as aposentadorias, as pensões, as revisões. Sobre esses atos, o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento pacificado há muitos anos de que são atos complexos, ou seja, o ato de aposentadoria ou o ato de admissão do servidor público, ele só se perfaz, ele só realmente se concretiza quando o Tribunal de Contas, os tribunais de contas responsáveis, registram esses atos. Então nós temos aqui algumas consequências jurídicas desse entendimento. E por último, como classificação dos atos administrativos, nós temos que esses atos, eles podem ser unilaterais ou bilaterais, dependendo de como se forma esse ato. Então, os atos, eles são unilaterais quando eles dependem da declaração de vontade de uma pessoa só. Ou são bilaterais quando dependem aí da declaração de vontade de duas pessoas diferentes. No caso, por exemplo, que a gente pode dar aqui, os atos, por exemplo, de aposentadoria voluntária, também para ficarmos no nosso âmbito dos atos de pessoal, os atos de aposentadoria voluntária sempre são atos bilaterais, porque não só a administração pública precisa concordar, tanto o servidor público precisa requerer, como a administração pública então precisa conceder essa aposentadoria. Um ato também vinculado, né? Dependendo aí se o servidor público realmente cumpriu os requisitos para aquela aposentadoria. Ainda nesse âmbito de classificação mais tradicional dos atos administrativos, é bastante comum nós termos a discussão sobre as formas de extinção desse tipo de ato, que também é bastante relevante no âmbito de fiscalização realizado pelos tribunais de contas. Então, nós temos que a primeira forma de extinção dos atos administrativos se dá pela invalidação, que é a supressão do ato administrativo ou da relação jurídica dele nascida por haverem sido produzidos em desconformidade com a ordem jurídica. Então, o que acontece? Toda vez, em geral, nós vamos ver que isso não chega nem a ser a regra, mas em geral, quando o ato administrativo foi produzido, foi publicado, então, em desacordo com a ordem jurídica, e aqui a ordem jurídica entenda-se lei, entenda-se Constituição, toda vez que isso acontece, ele precisa, então, ser invalidado. Como eu disse, isso não chega nem a ser a regra geral, a gente já vai ver por quê. Essa invalidação, ela sempre precisa estar de acordo com o devido processo legal. E por que, então, que isso é bastante relevante aqui para nós no âmbito dos tribunais de contas? Principalmente, então, quando a gente está falando aqui hoje dos atos de pessoal dos concursos públicos. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que aqui no nosso Tribunal de Contas do Paraná, ela foi regulamentada, foi repetida de alguma maneira pelo nosso pré-julgado número 11, dizendo que toda vez
que um determinado ato de pessoal, vamos ficar aqui com o ato de admissão de pessoal, para ficarmos só nesse exemplo, toda vez que a esse ato é negado o registro pelo Tribunal de Contas, é necessário que o servidor público interessado ele seja, então, cientificado dessa decisão do Tribunal de Contas, para que porque a partir desse momento ele começa a fazer parte, então, dessa relação jurídica. Qual que é o principal ponto aqui? Esse é o principal caso, se não o único caso, em que há essa triangulação da relação jurídica em que os tribunais de contas fazem parte. Em geral, as relações travadas pelos tribunais de contas no âmbito da fiscalização, elas são sempre travadas entre o Tribunal de Contas, como agente fiscalizador, e o agente fiscalizado, o município, o Estado, ou a União, ou dependendo ali a empresa ou a pessoa de direito privado que fazia uso dos recursos públicos. Nesse caso especificamente dos atos de pessoal, nós temos às vezes algumas complexidades que decorrem do fato de que, apesar de a relação de controle desses atos sujeitos a registro ser inicialmente, obviamente, entre o Tribunal de Contas e aquela entidade ou aquele ente, eventualmente não, né? Sempre nessa relação há sempre um terceiro que é diretamente afetado, no caso o servidor público. No caso que nós estamos falando do concurso público, então, apesar da missão do Tribunal de Contas ser controlar a atividade administrativa no momento da admissão de pessoal, obviamente, se alguma irregularidade for encontrada nessa admissão de pessoal, o servidor público que foi admitido vai ser diretamente interessado, influenciado. Às vezes, inclusive, aquela determinada irregularidade encontrada pelo Tribunal de Contas vai implicar mesmo a própria exoneração daquele servidor que tinha sido admitido pelo serviço público. Então, nesse sentido, nesses casos em que há negativa de registro desse tipo de ato pelos tribunais de contas, nós temos aqui uma necessidade ainda maior de ver esse devido processo legal observado. Ou seja, como eu disse, toda vez que esse tipo de ato, é negado registro pelos tribunais de contas, o servidor interessado precisa ser, então, cientificado. E aqui, ainda nos termos dessa discussão sobre a invalidação dos atos administrativos, nós temos que fazer essa diferenciação entre os atos nulos e os atos anuláveis. São os dois, né, tanto os atos nulos como os anuláveis, eles são atos, então, que foram produzidos em desconformidade com a ordem jurídica, mas dependendo ali da gravidade daquele vício encontrado, esse ato, então, ele pode ser novamente feito sem desobedecer a ordem jurídica, no caso dos atos anuláveis, ou então a situação é tão grave ou não tem como realmente esse ato ser refeito de modo a restaurar a ordem jurídica, né? É o caso dos atos nulos, então. Ainda como forma de extinção dos atos administrativos, nós temos a revogação desse tipo de ato. A revogação ela é aplicada apenas para os atos discricionários. Então, a revogação ela só pode se dar sobre aqueles atos que são válidos, ou seja, que foram produzidos em conformidade com a ordem jurídica, mas que por critérios de oportunidade ou conveniência, a administração pública precisa, entende? Então, melhor acha por bem revogá-los. Em geral, os atos abstratos eles são sempre revogáveis, mas há aqui algumas limitações. São irrevogáveis, por exemplo, os atos que eles mesmos dispõem que são irrevogáveis, os atos já exauridos, ou seja, os atos que tenham uma determinada ciclo de efeitos, e esses efeitos já se exauriram, então logicamente seria mesmo impossível eu revogar esse tipo de ato. Os atos vinculados enquanto permaneçam vinculados, então eventualmente se a lei dizia que se acontecesse a situação A, o administrador público precisaria publicar o ato administrativo B, enquanto essa relação for necessária, ela for vinculada, então não há possibilidade de revogação desse tipo de ato. Os atos administrativos puros também não podem ser revogados, como as certidões, votos, porque os seus efeitos derivam da própria lei.
Os atos de controle, e aqui entramos os nossos atos também, atos de controle interno, eles não são passíveis de revogação, porque nós temos métodos próprios para questionamento desse tipo de ato de controle. Então nós temos os recursos, por exemplo, que são cabíveis no caso de eventual questionamento desse tipo de ato. Os atos de procedimentos que devem ser expedidos em ocasiões determinadas, porque também aí é um tipo de ato vinculado. Os atos complexos, os atos que geram direitos adquiridos, até por uma questão aí de garantia constitucional, e os atos decisórios finais de processo contencioso. Ainda nós temos como forma, então, de extinção do ato administrativo a convalidação. Então, e a convalidação, né, é o refazimento do ato de modo válido e com efeitos retroativos ao ato invalidado. Então, aquele ato administrativo que foi produzido em desconformidade com a ordem jurídica, se for possível, ele precisa ser refeito aí de modo válido. A questão principal que nós temos que ver tanto pelo âmbito do próprio administrador público quanto pelo âmbito do Tribunal de Contas, que fiscaliza a sua atuação, é no momento em que ele se depara com esse ato administrativo que ofendeu a ordem jurídica. Qual, então, seria a melhor opção a tomar nesse caso? Pedir a invalidação desse ato ou a sua convalidação? O que a doutrina, em geral, coloca para nós é que a preferência seria sempre pela convalidação, justamente por uma questão de segurança jurídica, geralmente, né, quando houver a boa-fé dos envolvidos. Se não for possível essa convalidação, aí sim deve ser invalidado esse ato. Mas, mesmo a invalidação, por muitas vezes ela ser bastante invasiva, vamos dizer assim, por ela gerar vários efeitos complexos, mesmo a invalidação, então, ela precisa observar alguns critérios. A invalidação, por exemplo, ela não pode ocorrer quando essa situação já estiver estabilizada pelo direito. Ou seja, quando já tiver corrido, por exemplo, prazo prescricional para o questionamento daquele ato, ou nos casos em que o ato ampliou a esfera jurídica daquele determinado interessado e que tenha gerado, então, relações jurídicas sucessivas entre sujeitos de boa-fé. Então, naquele caso que, por exemplo, nós aqui, no âmbito da atuação do controle, nós verificamos ali que determinado ato administrativo, ele era inválido, e, na verdade, por algum motivo, né, ele ofendia a ordem jurídica, ou a lei, enfim, ou mesmo a própria Constituição. Se essa relação jurídica, por exemplo, já tinha gerado relações jurídicas sucessivas por sujeitos de boa-fé, entre sujeitos de boa-fé, ou seja, aquele vício não foi decorrente de um ato de má-fé da administração pública ou do próprio servidor interessado, no nosso caso aqui, por exemplo, nesses casos também nós não podemos falar de invalidação. Nesse sentido, então, nós temos a famosa súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que a administração pode anular seus próprios atos, e aqui a anulação ela fica restrita, então, àqueles casos em que há vício em que há vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Foi o que nós vimos até agora. Nesse momento, então nós tivemos essa primeira parte inicial, que é mais de introdução sobre como se vê classicamente esse entendimento da forma de atuação da administração pública. Então, o direito administrativo clássico, vamos colocar assim, ele sempre estudou a forma de atuação da administração a partir dos atos administrativos. Com relação especificamente à discricionalidade, nós vimos lá que uma das classificações que nós tínhamos quanto à liberdade de atuação do administrador público era se o ato ele é discricionário ou vinculado. Nos casos em que esse ato ele é discricionário, nós vemos em que, então, há um espaço de liberdade que foi deixado pelo próprio direito ao administrador público
para que ele escolha, diante das situações concretas, qual a solução que melhor atende às finalidades públicas. Essa é uma questão bastante debatida, né? Naqueles casos em que o administrador público ele pode escolher o que fazer, ou eventualmente ele tem várias possibilidades dentro do seu orçamento, e ele precisa escolher, por exemplo, entre construir uma escola, ou construir um hospital, ou construir um estádio de futebol. Qual é a atitude que ele deve tomar? A partir do momento que ele tem esse espaço de liberdade para tomar a decisão, nós dizemos então que a atuação dele é discricionária. Dentro dos estudos, né, nós temos que a discricionariedade ela se dá principalmente a partir de 3 indicativos que geralmente a lei dá para esse administrador público. Primeiro, pode haver discricionariedade nos casos dos conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, quando a própria lei dá algum conceito que o administrador público precisa ver na prática se ele se concretiza ou não. Naqueles casos, por exemplo, que a lei coloca que o administrador público deverá fazer determinada coisa, se assim o interesse público o permitir ou assim o interesse público demandar. Nesse caso, é só mesmo na situação concreta que o administrador público vai poder interpretar se o interesse público, né, esse conceito jurídico indeterminado, se ele se faz presente ali naquele caso ou não. Também nós vemos casos que são ditos, né, de discricionariedade, os casos de discricionariedade técnica. Então, eventualmente, o administrador público ele resolveu que vai construir uma escola, mas ele não sabe se ele constrói uma escola de madeira ou se ele constrói uma escola de alvenaria, qual é o tipo de iluminação que ele vai pôr, enfim. Esse tipo de situação ela pode ser mais bem resolvida quando esse administrador público, então, ele faz uso de laudos ou pareceres técnicos. Então, ele vai pedir a opinião de pessoas que têm, né, a expertise na área. Então, ele vai pedir a opinião mediante laudo, obviamente, mediante parecer do engenheiro, do arquiteto, enfim. E nesses casos, então, se diz que há essa discricionariedade técnica. E, por fim, nós temos que essa discricionariedade ela também se faz presente nos casos em que se vê o mérito da atividade administrativa, ou seja, naqueles casos em que o administrador público efetivamente vai decidir de acordo com a oportunidade e a conveniência. O que nós temos, entretanto, é que é a tendência hoje que aqueles 2 primeiros tópicos que nós vimos, eles não sejam considerados efetivamente momentos de discricionariedade. Então, o controle, ele poderia incidir no momento em caso a discricionariedade tenha se dado pela presença de um conceito jurídico indeterminado, porque esses conceitos jurídicos, apesar de estarem na lei, de forma indeterminada, no caso concreto seria sempre possível, então, saber se, por exemplo, o interesse público foi ou não atendido naquele caso, para ficarmos no exemplo que nós demos. Também com relação à discricionariedade técnica, se naquele primeiro momento o administrador público podia escolher se ia fazer uma escola de madeira ou uma escola de alvenaria, a partir do momento em que uma pessoa especialista naquela área falou que a melhor opção era uma ou outra, também a discricionariedade do administrador teria se reduzido nesse momento. E nesse momento, então, ele não mais teria discricionariedade para atuar. A única questão que nós poderíamos ter ainda sobre divergência, se realmente haveria discricionariedade, seria no momento tanto da atuação efetiva do administrador, quanto no controle do mérito da atividade administrativa. Aqui tem alguma discussão ainda sobre se seria possível, por exemplo, o controle dos tribunais de contas sobre o mérito da atividade administrativa. Ou seja, quando a lei, a própria ordem jurídica, ela não dá indicativos suficientes para indicar para o administrador público naquele momento qual a atitude que ele deveria ter tomado. Então, alguns vão dizer que nesse caso o administrador público ele poderia fazer ali, dentro das possibilidades possíveis, o que ele quisesse, e alguns vão dizer que não, que efetivamente existe forma de controle desse mérito.
O que nós temos é que, mesmo com relação ao mérito da atividade administrativa, apesar de haver essa divergência, às vezes, muitas vezes teórica, a Constituição Federal trouxe indicativos bastante claros para a gente, no sentido de que alguns aspectos eles podem sim ser controlados, inclusive quando estão dentro do chamado mérito da atividade administrativa. Por que eu digo isso? A própria Constituição Federal coloca que os tribunais de contas eles são responsáveis por fazer, e aqui obviamente não é um poder dos tribunais de contas, é um dever dos tribunais de contas fiscalizar, então, a partir do controle de legitimidade e economicidade, inclusive em termos operacionais. Nesse sentido, então, se havia alguma dificuldade em se afirmar que poderia haver controle, inclusive pelos tribunais de contas, do mérito da atividade administrativa, hoje em dia, a partir da Constituição de 88, apesar de poder haver alguma divergência sobre o termo mérito ou termo oportunidade e conveniência, os tribunais de contas podem sim, por previsão constitucional, controlar tanto a legitimidade quanto a economicidade dos atos administrativos, os atos da administração em geral. Nesse sentido, o controle de legitimidade ele é como se fosse uma ampliação do controle de legalidade. Ou seja, os tribunais de contas eles não estão mais restritos a observar se aquela determinada atividade administrativa estava em conformidade com a lei, mas também se ela estava em conformidade com relação aos valores constitucionais. E nesse sentido, nós temos então controle inclusive com relação aos princípios constitucionais. E ainda com relação, obviamente, à economicidade dos gastos públicos, inclusive em termos operacionais. Então, quando a gente fala em controle operacional, nós estamos falando efetivamente em controle, de alguma maneira, da qualidade da atividade administrativa. Então, de alguma maneira, nós podemos sim controlar a oportunidade e a conveniência desse tipo de atividade administrativa. No mesmo sentido ainda, o próprio controle principiológico, que hoje pode ser, né, a doutrina e mesmo o judiciário já garantem que possa haver, né, o controle principiológico da atividade da administração pública. Então, como não é mais apenas um controle baseado na legalidade, mas também em princípios como impessoalidade, moralidade, publicidade, como em geral esses princípios são bastante amplos, né? Eles não têm um conteúdo concreto, vamos dizer assim, esse controle do mérito da atividade administrativa acaba sendo possibilitado também. Como eu disse, muitas vezes não se admite expressamente que está se fazendo controle do mérito, mas como é possível fazer controle de legitimidade, controle principiológico, controle inclusive operacional, esse âmbito do mérito da atividade administrativa acaba sim sendo fiscalizado. E aqui é interessante notar, especificamente com relação aos tribunais de contas, que o judiciário, né, nós sabemos, às vezes eles têm algumas ressalvas sobre poder invadir o mérito do ato administrativo ou não, da própria atuação administrativa em geral. No caso específico dos tribunais de contas, essa discussão ela não pode ser levada da mesma maneira como é feita pelo judiciário, porque nós temos previsão na Constituição Federal que nós podemos sim, nós não só podemos, como nós devemos controlar a atividade administrativa a partir de critérios de legitimidade e critérios operacionais. Então, o judiciário fica muitas vezes nessa discussão se eles podem ou não controlar o mérito da atividade administrativa. Nesses termos, os tribunais de contas é que precisam fazer esse tipo de controle, porque realmente tem competência constitucional para isso. Como eu disse, então, ainda que haja divergência sobre a possibilidade de tribunais de contas controlarem o mérito da atividade administrativa, a Constituição Federal lhes dá poderes para apreciar a legitimidade e a economicidade, entre outros, inclusive para fins de fiscalização operacional. Então, a gente começou vendo lá aquela classificação tradicional do que se entende por atos administrativos, porque eu queria dar a ideia, eventualmente, né,
para quem não tenha aí formação jurídica, de como que se costumava ver a atuação administrativa. Nós falamos então dessa questão da discricionariedade, que foi o ponto principal que sugeriu a diversificação desse modelo de entendimento, principalmente porque a partir da década de 80 do século passado, nós estamos vendo, né, uma transformação desse entendimento. Então, não mais a administração pública deve ser vista a partir de uma perspectiva de atos administrativos, então uma administração que administra por atos, mas sim uma administração que administra por gestão. Isso quer dizer o quê? É uma administração pública que precisa ser principalmente planejada. Ela age de acordo com processos, e processos aqui não em termos formais, mas processos no sentido de que são vários atos encadeados, e não é simplesmente uma soma de atos. Esses atos eles precisam estar orientados a uma determinada finalidade, e nesse sentido eles precisam seguir uma lógica que ela é macro, vamos dizer assim. E nesse sentido, essa perspectiva, quando nós mudamos a perspectiva da administração pública como ato para a administração pública como gestão, nós vemos que aparecem então preocupações que não existiam quando nós estávamos preocupados apenas com atos. E aqui no nosso caso dos tribunais, quando nós estávamos então preocupados apenas em controlar atos. Por quê? Nesse momento, quando nós começamos a ver a atuação da administração pública enquanto gestão, nós temos então que aparecem preocupações como, por exemplo, com a economia, a eficiência, a eficácia e a efetividade desse tipo de atividade administrativa. Então, se quando eu estava controlando um ato administrativo, naquela visão mais clássica, eu estava preocupada com os aspectos formais do ato, se o ato continha ali todos os elementos, se não havia nenhum elemento viciado. Quando eu começo a entender a administração pública como gestão, a gente percebe que esse tipo de controle, esse tipo de atividade, ele não é suficiente. A administração pública como gestão e, obviamente, o controle da administração pública como gestão, eles pressupõem, então, que nós nos preocupemos com essa perspectiva macro. Por exemplo, se aqueles produtos que foram gerados pela administração pública, eles foram gerados com qualidade, se eles obedeceram a princípios da economia, por exemplo, se nós não poderíamos, se por acaso o administrador público não poderia ter alcançado aquele mesmo nível de qualidade de produto com um custo mais baixo, e aqui nos casos da eficácia e da efetividade, se aquela determinada atuação pública realmente era apta a atingir os fins que ela propunha atingir, se eventualmente aquela atuação, né, aquela decisão, então, ela pretendia resolver um determinado problema identificado, e se aquela atuação levada a cabo, se ela efetivamente era capaz de resolver aquele problema, e se na prática ela efetivamente o resolveu. São coisas, então, que se nós continuássemos observando apenas a administração enquanto promulgadora ou publicadora de atos administrativos, nós não conseguiríamos ver. E nesse sentido também, para que nós tenhamos então esse entendimento da administração pública enquanto gestão pública, nós precisamos assumir responsabilidades. Tanto o administrador público precisa assumir responsabilidades, porque o âmbito de discricionariedade dele, nós vimos, ele é grande, mas ao mesmo momento em que ele é grande, ele também incide também sobre esse âmbito vários critérios de controle, como nós também vimos. Então, tanto o administrador público precisa assumir essas responsabilidades, como também o próprio ente fiscalizador. Então, eventualmente, nós vamos ter, sim, no momento em que nós deixamos de fazer apenas controle de legalidade e começamos a controlar, por exemplo, operacionalmente esses atos da administração pública, obviamente que a própria responsabilidade de nós, fiscalizadores, também aumenta, porque, obviamente, nós vamos ter que entrar efetivamente no âmbito da administração pública, entender como ela funciona,
entender por que é feito de um jeito, não de outro, e eventualmente sim apontar que deveria estar sendo feito de outra maneira. Então, obviamente, a nossa própria responsabilidade enquanto agente fiscalizador também aumenta. Bom, pessoal, posso parar? Tá. Que nós vamos ter um intervalo daqui a pouco, mas pediram para continuar mais um pouco, então a gente vai adiante. Então, o que nós vínhamos falando até aqui, né, fazendo uma recapitulação. Nós falamos sobre essa forma tradicional de entendimento da administração pública e essa passagem do entendimento para a administração pública enquanto gestão, enquanto planejamento. Vamos concretizar esse entendimento no âmbito dos concursos públicos. Ou seja, os concursos públicos, eles podem ser entendidos como uma sucessão de atos administrativos que vai gerar, no final, a admissão do servidor público, ou ele pode ser entendido também como uma forma de gestão da administração. Isso quer dizer, eu posso simplesmente fazer esse concurso público por uma determinação constitucional, porque está previsto no artigo 37 da Constituição Federal que a forma normal de admissão de servidores públicos é por concurso público, ou seja, simplesmente por uma questão formal, como a gente vê, às vezes, alguns ainda invocando que parece que precisam fazer o concurso público só porque está previsto na Constituição. Ou então nós podemos encarar esse concurso público efetivamente como uma forma do administrador público gerir a coisa pública. Ou seja, efetivamente utilizar esse concurso público para que ele efetivamente, então, ele pode, então, efetivamente utilizar esse concurso público como uma forma de gestão da coisa pública. Então, ele pode utilizar como forma de planejamento da atividade administrativa e é nesse sentido, então, que nós vamos fazer a apresentação. Vamos chegar lá só para... Primeiramente, então, a gente precisa não perder de vista todos os dispositivos legais que são aplicados a essa matéria. Então, nós vamos passar rapidamente aqui por essa parte. Justamente, né, porque como é uma apresentação voltada para quem está controlando essa atividade administrativa, nós precisamos não só entender como forma de gestão, mas também como quais são os princípios, quais são as regras legais aplicáveis. Então, para ficar bem claro aqui, né, quando eu falo em transformação dessa forma de administração por atos para a administração por gestão, eu não estou falando que a administração por atos perdeu o sentido, ou que nós não devemos mais fazer controle de ato administrativo. Eu estou falando apenas que essa forma ela é insuficiente, que nós não podemos continuar fazendo apenas ela. E nesse sentido, então, a gente precisa passar primeiramente por quais são as regrinhas aplicáveis. Então, nós temos sobre os concursos públicos a previsão no Código Penal, cujo artigo 359-G dispõe que ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura é crime previsto no Código Penal, então, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, só para indicar aí que quando o administrador público vai fazer concurso público e, eventualmente, então, obviamente, tem previsão de nomeação daqueles candidatos aprovados, ele precisa estar atento, então, para essa regra penal, para que ele não incida, então, nesse tipo específico. Também com relação à lei de responsabilidade fiscal, o que nós temos com relação aos concursos públicos? Temos lá a previsão no dispositivo que fala sobre limite de despesa com o pessoal, que está trazido no artigo 22 da lei. Então, se a despesa total com o pessoal excede a 95% do limite, é vedado a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual.
Temos ainda nesse mesmo dispositivo a vedação nesses casos de criação de cargo, emprego ou função. Temos ainda também que é vedada a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Aqui todos, né, atos então relacionados à gestão de pessoal. E especificamente aqui no nosso caso dos concursos públicos, nós temos então que se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, é vedado então o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Ou seja, toda vez que o administrador público está ali, né, naquele momento de decidir se vai fazer o concurso público ou não, ele precisa primeiro saber, né, uma das coisas iniciais que ele precisa ter ciência, então, é de como está o limite de gasto de pessoal do seu ente ou da sua entidade. Levando em consideração, então, que esse dispositivo ele vai ser aplicado não no momento, obviamente, do início do concurso público, mas no momento, então, da admissão daqueles candidatos que foram admitidos pelo concurso público. Então, se no momento da nomeação daquele determinado servidor, a despesa total com o pessoal daquele ente excedia 95% do limite previsto na lei, então essa nomeação ela pode ser considerada nula. Obviamente, então, aí é ressalvada, a própria ressalva que a lei faz, nos casos dos servidores das áreas de educação, saúde e segurança, quando tiver havido vaga por aposentadoria ou falecimento de servidores que já estavam na administração pública. Vimos então o Código Penal, vimos a Lei de Responsabilidade Fiscal, temos que ver também, nesse caso dos concursos públicos, a regência da legislação eleitoral. No artigo 73 do inciso 5 da legislação eleitoral, nós temos, da lei, né, da lei principal, nós temos lá que é vedado admitir ou demitir sem justa causa, e daí aqui nós temos que nesse termo a admissão entra os casos de admissão por concurso público, de maneira de ofício remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os concursos públicos homologados até o início do prazo. Então nós vemos aqui que nesses casos em que nos 3 meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos, também está vedada então a admissão de servidores públicos. Na Constituição Federal é que nós encontramos então a competência dos tribunais de contas para fazer o registro dos atos de pessoal, especificamente então aqui no caso da nossa palestra de hoje, dos atos de admissão de pessoal. Então, no artigo 71 da Constituição Federal, ou aqui no caso do Estado do Paraná, no artigo 75 da nossa Constituição Estadual, nós temos que é competência, então, dos tribunais de contas apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público e excetuadas as nomeações por cargo de provimento em comissão. Aí só para dar a notícia exatamente da onde que há previsão, então, para esse tipo de controle que nós realizamos aqui no âmbito dos tribunais de contas. Com relação aos concursos públicos, então, nós começamos a entrar aqui especificamente com relação a essa matéria. Como nós vamos começar a tratar especificamente, nesse momento nós vamos fazer uma pausa, depois a gente volta, acho que eu devo falar mais uma meia hora ainda, aí depois vocês continuam com a palestra do nosso colega. Muito obrigada. O período é de 15 minutos, então eu espero vocês aqui 15 minutos. Obrigada. Somente para lembrarmos, os temas são bastante técnicos e sugeridos pelo IRB para essas jornadas científicas. Faremos um breve intervalo de 20 minutos para um café, para retomarmos as nossas energias, e voltamos em seguida com o servidor Ricardo Alpendre, que abordará o tema transparência e controle social. Obrigada e até logo.
Então, pessoal, a gente vai continuar mais uns 15, 20 minutinhos ainda. E depois eu passo a palavra, então, para o nosso colega para continuar as jornadas. Primeiramente, antes da gente retornar, eu gostaria de pedir desculpa, porque como nós acabamos tendo nosso horário reduzido, essa segunda parte sobre concursos públicos a gente vai tentar passar de uma maneira um pouco mais rápida, para que nós consigamos então dar conta do conteúdo. Então, nós conversamos na primeira parte sobre os atos da administração e como nós estamos vendo hoje a necessidade da passagem de entendimento da administração pública como uma administração que administra por atos para uma administração que atua através de gestão, através de planejamento. Efetivamente ou especificamente com relação aos concursos públicos, só aqui então para nós passarmos nessa tela, só para deixar indicado então que os concursos públicos eles podem ser realizados tanto para o provimento de cargos públicos quanto então para a admissão de empregados públicos, que são obviamente então duas categorias de admissão de pessoal diferenciadas. No mesmo sentido, também nós temos a súmula número 685 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, aqui, né, a súmula do Tribunal do STF veio justamente para reafirmar o que a Constituição Federal de 1998 já veio dispondo. A forma normal, então, de ingresso de pessoas no serviço público é mediante concurso público. Havia, né, alguma discussão a respeito disso antes da Constituição Federal, e então, a partir de 88, não há mais dúvidas sobre essa questão. Entender, então, os concursos públicos como uma forma de gestão da máquina administrativa, da administração pública, então pressupõe entender para que exatamente nós fazemos concursos públicos. Em geral, essa pergunta, né, eu faço esse tipo de pergunta nos cursos, e o pessoal tende a me responder no sentido de que é uma determinação constitucional, então é por isso que os entes precisam promover concursos públicos. Mas nós precisamos entender que a necessidade de realização desse tipo de certame para a seleção do pessoal que vai trabalhar na administração pública, ela é mais do que um mero ato formal. Nós estamos aqui, nesse momento dos concursos públicos, selecionando pessoas que vão trabalhar na administração pública, muitas vezes por 30 ou 35 anos. A forma, então, que eu tenho de bem selecionar essas pessoas que vão ficar comigo conduzindo a coisa pública por tanto tempo, se dá nesse momento do concurso público. Então, é nesse momento, né, que nós precisamos realmente ter um concurso público que seja voltado para isso, que seja capaz de efetivamente selecionar os candidatos mais aptos. Nós aqui do outro lado, enquanto órgão de controle, nós precisamos então entender não só esses concursos públicos de uma maneira formal, meramente legal, se todas os questionamentos legais, né, se todas as prescrições legais foram observadas, mas também observar se aquele concurso público realmente era capaz de selecionar bem os candidatos que se inscreveram para ele. Os concursos públicos, então, nesse sentido, eles precisam, antes de tudo, garantir a imparcialidade nessa seleção das pessoas. Então, não só selecionar os candidatos mais aptos, mas também garantir, então, que os candidatos ali que estão participando daquela forma de seleção, então, que todos eles estejam participando em verdadeira igualdade de condições. Mais do que isso também, nós precisamos fazer com que esse concurso público, nós falando aqui, né, no caso do administrador, e nós como controladores precisamos ter certeza naquele momento de fiscalização de que aquele concurso público efetivamente se deu para o preenchimento de funções necessárias ao interesse público. Então é mais do que fazer o concurso público por fazer o concurso público. Nós precisamos determinar antes mesmo da realização desse concurso ou das provas, enfim, quais eram os cargos ou enfim as funções que nós precisávamos preencher. Se efetivamente aquilo que está na minha lei hoje
é o que eu vou precisar, pelo menos, né, aí pelos próximos 4 anos. E aqui que eu falo, então, que nós precisamos começar a entender, inclusive, os concursos públicos como uma forma de gestão da administração pública. Não é uma coisa meramente legal. Eu não vou simplesmente preencher os quadros que estão previstos na minha legislação. Se, eventualmente, os meus quadros previstos não são mais capazes de efetivamente suprir a necessidade de pessoal que eu tenho na forma que eu preciso então alterar inclusive a legislação. Então o concurso público ele precisa ser olhado mesmo nessa perspectiva macro. A partir desde os primeiros dispositivos legais que prevêem, por exemplo, os cargos, esse exemplo que eu estou dando, até efetivamente o edital de concurso público, para ver se ele realmente foi capaz, se ele é capaz de selecionar os melhores candidatos, e também até o momento da própria admissão, para ver aí se todos os requisitos legais e constitucionais estão sendo observados. Nós temos então essa necessidade, como eu disse, de realização de concurso público para o provimento dos cargos, empregos e funções públicas na própria Constituição Federal, no artigo 37. E lembrando, então, que, obviamente, os concursos públicos, enquanto forma de gestão administrativa e também sendo composto por atos administrativos, atos da administração, também o concurso público está, então, regulamentado pelo regime jurídico de direito público. Ou seja, todos os princípios constitucionais da administração pública devem ser observados também no momento de realização desse concurso. É também da própria previsão da Constituição Federal a necessidade de que esses concursos sejam realizados por meio de provas ou por meio de provas ou títulos, no caso do magistério. Então, aqui são requisitos da própria Constituição Federal. A forma de seleção dos candidatos, ela precisa se dar, então, por meio de provas ou provas e títulos. Essas provas, obviamente, elas precisam observar a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Isso quer dizer tanto para os cargos mais simples quanto para os cargos mais complexos. Eu não posso fazer uma prova muito complexa, então, para um cargo que é de provimento por servidores que precisam de baixa especialização, por exemplo, e eu também não posso fazer provas muito simples para aqueles cargos que têm uma função mais primordial dentro da administração pública. E nesse caso, a própria complexidade das provas é que precisa ser adaptada para os empregos ou para os cargos que eu estou provendo. Então, eu não preciso, e eventualmente ainda, alguns casos de funções mais práticas, que o ideal, então, seria que, nesses casos, fossem realizadas, inclusive, provas práticas. E eu falo isso já tendo consciência que, para nós, aqui do Tribunal de Contas, para os tribunais de contas, né, nós temos, quando nós exigimos, de alguma maneira, a realização de provas práticas nos concursos públicos, isso implica dizer também que essas provas práticas também precisam ser fiscalizadas e elas também precisam ser bem realizadas. Então, nesse sentido, as provas práticas, que é muito comum, né, nós vemos esse tipo de situação, elas precisam estar bastante claras no que diz respeito aos seus critérios de correção ou de avaliação. Então, se por um lado, né, nós temos a necessidade de que essas provas elas se adaptem ao tipo de cargo que eu tenho para prover, também é necessário, então, que também a forma de avaliação dessas provas seja correspondente. Então, se eventualmente eu preciso lá fazer concurso público por um cargo, por exemplo, de manobrista, vamos pensar, né? O ideal, obviamente, é que eu tenha uma prova prática para isso. Só que, obviamente, nós sabemos que esse tipo de prova, as provas práticas, elas tendem a levar o administrador público, muitas vezes, às vezes mesmo por ignorância, mas às vezes por má fé, a direcionar de alguma maneira o resultado desse certame, porque como não tem nada escrito, muitas vezes é mais fácil haver esse direcionamento. E é justamente no momento em que nós vamos fazer o controle desse tipo de prova, nós precisamos ficar bastante atentos, então, para que os critérios de correção dessas provas estivessem previstos já no edital e de maneira objetiva. Critérios, então, que realmente sejam objetivos e claros o suficiente para que os candidatos
inscritos nesse concurso, então, saibam exatamente a maneira pela qual eles serão avaliados, garantindo aí dessa maneira também a imparcialidade desse certame. Como nós vimos, né, o concurso público como forma de gestão, ele exige basicamente planejamento. Então, o concurso público, quando nós vamos realizar esse concurso público, ou no nosso caso, quando nós estamos controlando esse concurso, nós precisamos observar se havia necessidade de reposição de pessoal naquele momento da realização do concurso público e se eventualmente no futuro, aí geralmente o concurso público com validade de 4 anos, se nesses 4 anos futuros eu já não tenho previsão para que determinados servidores, enfim, se aposentem, se afastem, e nesse sentido eu já posso então realizar o concurso público direcionado também para o provimento desses cargos que eu já sei, de acordo com o meu planejamento, que vão vagar no futuro. Também, efetivamente, com relação à necessidade de preenchimento de funções, eventualmente se há necessidade ali de realização de novas atividades na administração, ou de novas atividades, ou de ampliação dos serviços que já são prestados à população. Também, dentro desse momento de planejamento do concurso público, obviamente, eu preciso saber se existem vagas previstas em lei nesse concurso e se o número de vagas que eu tenho hoje preenchidas, por acaso, já não é igual ao número de vagas previstas. Então, eventualmente, aqui eu preciso fazer, inclusive, alguma alteração legislativa se eu precisar de mais pessoas ao dispor da administração pública. Preciso, obviamente, ainda nesse primeiro momento, observar se existia concurso público anterior vigente para aqueles mesmos cargos ou empregos que eu pretendo oferecer nesse novo certame. E, obviamente, também preciso fazer esse planejamento com relação ao prazo de validade desse concurso. Concursos em geral, então, a Constituição Federal prevê que o prazo de validade é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Nesse sentido, geralmente é essa a previsão que nós temos nos concursos públicos, mas então se eu estou fazendo um concurso hoje que vai valer daqui 4 anos, eu preciso planejar, observar, prever de alguma maneira o que vai acontecer nesses 4 anos, para que esse mesmo concurso possa dar conta desse futuro aí que nós temos pela frente. E, obviamente, aí observando essa necessidade de reposição de pessoal ou, eventualmente, de preenchimento das funções, de novas funções, nós precisamos ver, então, se a quantidade de vagas iniciais foi calculada corretamente, foi prevista corretamente no edital de abertura do concurso. Também, nesse primeiro momento de planejamento, é interessante que a entidade, ou ente ou entidade, ela avalie quem vai ser o responsável pela condução desse concurso público. Se é necessária a contratação de um terceiro, de uma empresa ou de uma fundação pública, por exemplo, para a condução desse concurso público, ou se ela mesma, o próprio ente, município, estado, enfim, se ela mesma pode pode realizar esse concurso público. Ou seja, nós precisamos, nesse momento de planejamento, observar se se esse concurso público se dará por execução direta ou se verá terceirização da sua execução. Como que nós conseguimos observar isso? Tanto a administração, obviamente, como nós na atividade de controle. Eu consigo observar a partir das possibilidades ou das características do próprio ente que está fornecendo, que está realizando esse concurso público. Se ele é capaz, então, de garantir o sigilo das provas, o material de apoio para aquelas provas, se ele é capaz de elaborar o edital. Em geral, a elaboração de edital sempre é uma tarefa administrativa, mesmo quando há a terceirização dessa atividade. Obviamente, quem sabe das necessidades daquela instituição pública, daquele ente público, é a própria administração pública. Então, nesse sentido, por mais que ela possa contar com a ajuda da empresa ou da fundação pública, quem determina o que vai estar no edital precisa ser a própria administração pública. Então, em alguns casos, nós pegamos aqui, é bastante comum que a mesma empresa faça vários concursos públicos da mesma região e a gente observa ali que muda apenas o nome do município, às vezes até os erros de ortografia são iguais em todos os editais,
Então, fica muito claro nesses casos que a administração pública ela não se deu nem ao trabalho de verificar se aquele edital que foi elaborado, que foi apresentado pela empresa, se ele efetivamente atendia às necessidades do município ou não. Também aí com relação à seleção da banca examinadora, então eventualmente o município, enfim, o ente está fazendo esse concurso público para um cargo que ele não conta no momento atual no seu próprio quadro, então ele não teria ninguém ali que fosse capaz de fazer as provas ou de avaliar essas provas. Então esse é um indicativo, por exemplo, de que precisava ter sido feita uma terceirização para a realização desse concurso. E também ver se há estrutura disponível para aplicação e correção dessas provas. Esses são indicativos, então, de qual que deveria ter sido a forma de execução desse certame, se de modo direto ou se por meio de terceirização. A principal pergunta, então, que nós precisamos fazer nesse âmbito é como exatamente que esse meu concurso público vai ser efetivamente capaz de selecionar os candidatos mais aptos. E aqui também entra essa noção de concurso público enquanto ato de gestão, enquanto gestão, que pressupõe, obviamente, planejamento. Porque eu preciso saber se aquele meu concurso público, e aqui nós vamos olhar principalmente por edital, né, do concurso público, se ele tem critérios de seleção que realmente estão orientados para aquilo que eu necessito, para aquilo que era a necessidade da administração, se o conteúdo programático que foi colocado naquelas provas, e que está, não, obviamente, né, deveria estar previsto no edital, se ele também está orientado às necessidades que eu tenho na minha administração. Então não adianta eu colocar para determinado cargo todas as funções que possivelmente aquela pessoa um dia vai poder cumprir. Ou que genericamente pessoas que ocupam aquele tipo de cargo cumprem nas suas entidades. Eu preciso saber qual é efetivamente a atividade que aquele servidor vai desempenhar na administração. E nesse sentido, daí eu consigo identificar se o conteúdo programático está ou não adequado às minhas necessidades. Também com relação, obviamente, à nota mínima, tem que ter uma nota mínima nesse edital de concurso público que efetivamente garante que aqueles candidatos que serão aprovados estão minimamente capacitados para o desempenho dessas funções. E também aí com relação aos critérios de desempate. Quais são os critérios que, observando aí os princípios constitucionais, então, principalmente a legislação lá do Estatuto do Idoso, quais são os critérios que devem ser observados caso haja empate dos candidatos. Ainda com relação à necessidade de planejamento nesses casos dos concursos, nós temos previsão da própria Constituição Federal no artigo 169, parágrafo 1º, que dispõe lá que a admissão de pessoal só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Obviamente, esse tipo de documentação, nos casos dos concursos de admissão de pessoal, também precisam ser enviados para a fiscalização do Tribunal de Contas. No mesmo sentido, ainda no inciso 2, nós temos lá que a admissão só poderá ser feita se houver autorização específica na LDO, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então também essa previsão precisa existir e ela também precisa ser enviada para o Tribunal de Contas para fins de fiscalização. Também precisa ser enviado, para fins de fiscalização, a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E a origem também dos recursos para o custeio dessas admissões precisa ser comprovada. São 2, então, exigências que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. É bastante interessante aqui com relação à possibilidade de dispensa da licitação em razão da instituição. Nós temos um dispositivo que é bastante utilizado e que está previsto no artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações. Efetivamente aqui especificamente no caso do Tribunal de Contas, nós temos entendimento pacífico no sentido de que a contratação de empresas para a realização de concursos precisam se pautar no critério da técnica ou da técnica de preço. E aqui eu trago alguns critérios substanciais de fiscalização que devem ser observados nos casos do controle, então,
pelo Tribunal de Contas. Principalmente, então, se os critérios para julgamento da licitação que escolheu a empresa que ia conduzir aquele certame realmente se eles estavam orientados a realmente escolher a empresa que tinha maior capacidade ou melhor capacidade para fazer aquele tipo de concurso. Se havia eventualmente parentesco dos inscritos com os responsáveis pelo certame. E se os limites, né, se as restrições que foram colocadas naquele certame, como o limite de idade, necessidade de realização de exame psicotécnico, altura mínima, se esses tipos de restrição que estão presentes lá naquele edital, se eles são justificáveis à luz da Constituição Federal. E, obviamente, se essas provas, né, esses concursos, enfim, se eles obedeciam, se eles tinham previsão ali de recursos, enfim, de ampla defesa e contraditório para os candidatos inscritos. Então, pessoal, peço desculpa novamente por ter atropelado aí um pouco esse final, mas realmente eu queria passar todo o conteúdo para vocês, porque eu sei que esse tema é bastante importante. Boa parte da fiscalização hoje que nós temos dentro do Tribunal de Contas está voltada para essa área de pessoal, então realmente é uma área que precisa ser estudada com bastante detalhamento. Muito obrigada.